Nós vamos ter, cara, quem vai estar com a gente também em setembro, nosso Evangelidei, né? Porque a gente faz um Evangelidei por mês. Vai ser o James Lee Jones, a igreja vai estar ministrando com a gente, amém? Em setembro com a gente. A gente vai estar com o pessoal do Jeová Nissi também, que vai ser nosso Evangelidei, se eu não me engano, de agosto. Já estou até perdido. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de trazer uma mensagem. Porque se fosse para trazer, cara, eu tenho 100 mensagens para trazer. Mas minha dificuldade de entender, amém? Eu preciso estar no Espírito para saber o que eu preciso liberar, amém, para a igreja. E todas as vezes que eu falava para Deus, qual que é o meu chamado? O Senhor sempre me vinha, cara, na área de corpo, alma e espírito. Esse entendimento, igreja, de entender essa área das emoções. Tanto que a palavra profética que Deus deu para nós, através do Ravi, lembra do indiano que veio aqui, amém? Ele falou, pastor, vocês não são uma casa, somente uma casa de oração, vocês são uma casa de libertação. E essa palavra fala muito comigo, porque você pode ver até o lema do tabernáculo de Davi. Olha o nosso lema, igreja, está lá em Amós 9, levantar, reparar, restaurar, retificar pessoas e ministérios. Esse é o nosso chamado prioritário, a nossa primícia, amém? Esse, cara, foi aquilo que Deus colocou no nosso coração. E uma das coisas, igreja, que a gente tem percebido, é o que eu tenho ministrado, as 2 últimas mensagens. Talvez você não tenha ouvido as 2 primeiras, até porque a gente teve outros trabalhos, eu ministrei só na parte da manhã e assim por diante. O tema da minha mensagem é verdadeiramente livres. Ela está lá embasada, João 8,36, amém? Onde a Bíblia diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repete comigo, verdadeiramente sereis livres. Eu estou focando, na verdade, é o passar e vencer os problemas com as tuas emoções, com as nossas emoções. Igreja, eu tenho trazido muitos dados, eu tenho lido muita coisa, eu tenho orado assim, para poder entender essa coisa de corpo, de alma, de espírito. A gente ministra muito nessa área. Mas a questão é o seguinte, se tem uma área que trava as nossas vidas, é a área das emoções. E ela não trava, igreja, só ministerialmente, ela trava profissionalmente, ela trava conjugalmente, todas as áreas ela está atrelada a essa área das emoções. 80% do sucesso, amém, de um ser humano depende das suas emoções. 80% depende das suas emoções estarem em equilíbrio. Emoções equilibradas são garantidas de você ser bem sucedido na sua vida. E o que Deus tem falado para nós nesses dias é que passar problemas com as suas emoções você vai passar. Agora, vencer só depende de você. Igreja, emoções não dependem de Deus, depende única, exclusivamente comigo. E é isso que eu quero hoje colocar, tentar liberar uma palavra para você poder entender que você é um ser triuno, você é um espírito que habita num corpo e que você tem uma alma, amém? E que tudo que está relacionado ao espírito já foi feito, Jesus já fez. Agora, na área da alma, igreja, é onde você precisa fazer. E olha que interessante, eu preciso me livrar dessa prisão mental. Eu tenho feito um paralelo, igreja, porque a história de Israel é a nossa história. Da mesma maneira como foi arrancado as pessoas do Egito, do mundo, colocadas no deserto e para a terra da promessa, é a mesma maneira que Deus ele faz com a gente. Só que se você não abrir essa prisão mental, você vai andar em ciclos como o povo de Israel andou. E você andar em ciclos, igreja, é uma falta de direção, é uma falta de propósito. E o pior não é você andar em ciclos em meio ao deserto. O problema é que a primeira geração morreu no deserto. Por quê? Porque eles não mudaram a sua maneira de pensar. E se você não renova a sua maneira de pensar, toda prisão mental vai te levar, igreja, com certeza, à morte em meio ao deserto. Só que o deserto não é lugar de morte. O deserto é lugar de treinamento da mente. O deserto é lugar de você treinar a sua mente, condicioná-la, igreja, biblicamente, para que você possa experimentar o propósito, a terra da promessa, a promessa que Deus quer fazer na minha vida e quer fazer na sua vida. Mas Deus não pode cumprir propósito na vida de pessoas que não mudam a sua maneira de pensar. A prisão mental, igreja, ela vai me travar, ela vai me fazer com que eu esteja condicionado a pensar coisas que não são bíblicas, coisas que, amém, que vão fazer com que eu não avance, não triunfe sobre áreas da minha vida, e que eu não possa experimentar nunca a vontade de Deus,
a boa, nem a agradável, nem a perfeita vontade de Deus. Amém? 87% das pessoas fracassam na vida por falta de inteligência emocional, por falta, igreja, de equilíbrio nas suas emoções. Isso são dados recentes, igreja. Igrejas, é muita gente com problema de ordem emocional, muita gente com problema de ordem mental, muita gente, amém, que está, cara, passando uma situação grande, difícil sobre a sua vida, não consegue se libertar e automaticamente ela tem sonhos, cara, mas que não vão se cumprir, porque a batalha primária, a primícia é aqui, é na mente. Ela não é, igreja, de outra maneira, ela não é espiritual, ela é mental, porque o espiritual ele funciona através do mental, através da emocional. Amém? E Moisés, por que a história, cara, de Israel é a nossa história? Moisés, ele libertou Israel das mãos de Faraó, mas ele não conseguiu libertar o povo da maneira de pensar. É mais ou menos assim, a saída do Egito é a simbologia do batismo, igreja. Quem é batizado aqui diz amém? Então, eles saíram do Egito, eles foram batizados, eles saíram, igreja, do mundo, eles desceram as águas, quando eles chegaram no deserto, morreram no deserto. Por quê? Porque no batismo é acionado o seu espírito, mas no deserto é onde vem a libertação da sua mente. Você pode notar quando você se batiza, igreja, amém? E você vem aquela graça, aquele gozo, até em línguas você é batizado no Espírito Santo, mas a tua maneira de pensar, ela continua a mesma. Por isso que se você não tem um devocional, se você não tem uma cultura de oração, uma cultura de adoração, uma cultura de intercessão, uma cultura de proclamação da palavra, você é um espírito livre, você é livre no espírito, mas oprimido na maneira de pensar. Você é alguém, igreja, que tem o espírito, amém, tem vida, mas aqui dentro está aprisionado. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o tempo que você passa no deserto é o tempo da libertação. É o tempo, igreja, de você se libertar desses pensamentos que foram gerados aonde? Do mundo. Pensamentos faraônicos, egípcios, pensamentos que foram gerados lá atrás, passados, igreja, de opressão, passados, amém, de amarguras, passados que geraram coisas sobre a sua vida. A libertação é no deserto, para você poder adentrar na terra da promessa. Amém? Deus não vai introduzir a terra da promessa se a gente não mudar a maneira de pensar. E tem muita gente escravizada, igreja, mentalmente, na sua maneira de pensar. Olha para o teu irmão e diga assim: você foi criado para a liberdade. Jesus, ele disse assim em Lucas 4, 18 e 19: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus, ele veio proclamar a liberdade aos cativos. Agora pega aí, as portas da prisão já foram abertas. A liberdade que vem em nossa mente, em ações, está na nossa mão. Jesus já fez tudo o que deveria ser feito. Eu sou livre para ficar na prisão, como eu sou livre para sair dessa prisão. Só depende de mim, não depende de Deus. Eu não posso espiritualizar aquilo que não faz parte, igreja, amém, do espírito, porque faz parte da alma. Jesus, quando ele veio, morreu naquela cruz, igreja, ele falou assim: você nunca vai sentir de perdoar, você precisa decidir perdoar. E quando você decide perdoar, você sai da porta da prisão mental, chamada perdão, porque Jesus já o fez por você. Quem está me entendendo diz amém. E é isso que a faca e o queijo estão nas nossas mãos, igreja.
Mas se você não começar a entender essa área emocional, é muito provável que você vai fracassar em áreas da sua vida. É muito provável que você vai casar de novo. É muito provável que você não vai se dar bem profissionalmente. É muito provável que vai gerar uma insatisfação, uma frustração na sua vida. Transformação mental, você não pode experimentar a vontade plena de Deus. Então eu preciso mudar a minha maneira de pensar, para mudar a minha maneira de sentir, para que eu possa mudar a minha maneira de se comportar. Vou falar de novo. Você muda a maneira de pensar, você muda a maneira dos teus sentimentos, e você mudou a maneira dos seus sentimentos, você muda a maneira de se comportar. Quem está entendendo diz amém? Porque igreja é mais ou menos assim. Tudo que você faz é através das portas de entrada da alma, amém? As tuas emoções, elas são nutridas através das portas de entrada da alma. Aquilo que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você pega e assim por diante. Tudo isso gera uma ideia e um pensamento. Esse pensamento ele vem no banco de dados chamado mente. Da mente desce ao coração. E Paulo diz assim: do coração procede o homicídio. Do coração procede. Aonde habita o Espírito Santo? No meu coração. Por isso que a Bíblia diz que eu tenho que ter a palavra guardada nas tábuas do meu coração, para que não venha pecar contra o Senhor. Então, você quando muda a tua maneira de pensar, igreja, aquilo que desce ao coração, você já muda a maneira de sentir através desse pensamento. Você já muda a tua maneira de agir através disso. E você é livre, igreja. Na verdade, Deus criou você para ser livre. Deus não criou ninguém para ser aprisionado na sua maneira de pensar. Porque se você for, igreja, você vai ser aprisionado na tua maneira de sentir. Você vai ser uma pessoa magoada, amargurada, ressentida. Você vai ser uma pessoa, cara, privada da graça de Deus, como Hebreus diz. Pessoas que têm raiz de amargura são privadas da graça. Quer dizer, você não tem a tua salvação, o cara está, amém, balangando. Você não vai para o céu. E a tua maneira de se comportar vai ser igual lá atrás, no passado, lá do Egito, lá do mundo. Pessoas iradas, pessoas que ainda vivem debaixo do antigo pacto, do olho por olho, dente por dente, e não vivem através da graça, desse amor incondicional de Deus sobre essa humanidade. Amém? Quem está entendendo diz amém? Então, para passar e vencer os problemas com as suas emoções, você precisa saber administrar suas emoções, governar suas emoções. Governar suas emoções é o alicerce para todo tipo de relacionamento interpessoal, inteligência financeira, desempenho profissional. Agora veja só, sem governar as suas emoções, você vai viver um inferno nessa terra. Se você não tem controle nas tuas emoções, a tua casa é um inferno, teu casamento é um inferno, teu trabalho é um inferno. Você que não tem prazer, você está aqui só pensando, amanhã tem que acordar cedo, é uma desgraça o meu trabalho. Sabe por que você está com esse sentimento? Porque os teus pensamentos estão trancafiados, aprisionados de uma maneira de pensar. E a tua maneira de sentir está gerando dessa maneira. E a tua maneira de agir é só uma consequência do sentimento. Igreja, se você não governar as suas emoções, você vai sofrer grandemente quando houver perda na sua família, quando houver mágoa, futuro, com a opinião dos outros. Tem gente que se move através da opinião dos outros. Por quê? Por causa que ele não tem governo sobre a sua forma de pensar. Olha o teu onde diga assim: não deixe falir a sua mente. Vira para o teu lado e diga assim: não deixe falir a sua mente. E agora eu quero começar a mensagem. Já dava para nós ir embora, né? Dava ou não dava? Deixei você pensando um pouquinho ou não? Ou travei teus pensamentos?
Olha para o teu irmão e diga assim: você é maior que os teus pensamentos. Vira para o outro lado e diga assim: você é maior que os teus pensamentos. Igreja, eu quero colocar 4 coisas essa noite, se assim o Espírito Santo deixar. 4 é verdade, eu vou colocar. Passou de 4, daí vai ver o que o Espírito Santo quer. Eu queria muito que você pudesse entender essa linha de pensamentos, natureza dos pensamentos. Primeira coisa que eu quero falar para você: você precisa se responsabilizar por aquilo que você pensa. Vou falar de novo. Você precisa se responsabilizar por aquilo que você pensa. Vou falar de uma maneira assim, total. Nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que nós pensamos. Como, pastor? Os pensamentos não são colocados na sua cabeça a menos que você permita que eles sejam. Vou falar de novo. Os pensamentos também que você está pensando nesse exato momento, ninguém foi lá e colocou na sua cabeça. Foi você que deixou eles adentrarem na sua mente. E se você o deixou, você precisa se responsabilizar por eles. O nosso maior problema, igreja, sobre a face da terra, é que nós somos uma geração que não temos responsabilidade. Porque às vezes, igreja, nós colocamos culpa no diabo, culpa no patrão, culpa no pastor, culpa na igreja. Mas os teus pensamentos, eles só foram gerados através dos teus sentidos, da sua alma, por aquilo que você viu, por aquilo que você ouviu. Então quer dizer, se você está pensando o que você está pensando, não foi que alguém colocou, foi você que deixou. E por isso você precisa se responsabilizar por eles. Quem está me entendendo diz amém. Igreja, Paulo, ele nos ensinou no que pensar. A Bíblia nos ensina no que pensar. Ele diz assim, Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, ele diz: nisso pensai. Ele estava nos ensinando no que nós deveríamos pensar, igreja. Porque Paulo sabia, igreja, amém, que a geração que viria, e a geração já daquela época, era uma geração que aquilo que ela via ia gerar pensamentos, o que ela ouvia ia gerar ideias, que isso, cara, podia influenciar na sua maneira de ser e de agir. Ele falou assim: cuidado com o que você olha. Em Salmos, igreja, a Bíblia diz assim: não coloqueis coisas más, perniciosas diante dos vossos olhos. Ele está falando sobre a alma. Por quê? Ele fala: para que você não venha pecar contra Deus. Igreja, se nós continuarmos com os mesmos hábitos e rotinas cibernéticas que nós temos hoje, nós estamos fadados a falir o nosso cérebro. Nós estamos fadados a ficar loucos. Porque a geração de hoje é uma geração, cara, que gasta horas e horas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, alimentando somente as suas emoções, desequilibrando elas. E quando você precisa acionar o Espírito, nós não temos, igreja, porque o Espírito está raquítico, perto do que a alma, ela está posicionada numa balança. Quem está me entendendo diz amém. Por isso que aquilo que está sobre a sua cabeça, você é produto do que você pensa. Ai, como é que eu fiz isso? Porque você pensou isso, e esse pensamento foi gerado de algo que você deixou adentrar na sua mente. Por isso você precisa se responsabilizar com o seu pensamento. Deus não vai se responsabilizar com aquilo que você tem que se responsabilizar. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Por isso que é uma questão de apropriação daquilo que já foi feito. Por que Deus fez assim, pastor? Porque Deus criou o livre-arbítrio, igreja. Ele não queria que eu e você, cara, tivesse, sabe o quê? Fôssemos robôs, até na maneira de pensar. Ele te deu liberdade, igreja. Só que Ele falou assim: filho, eu vou deixar essa palavra de Deus como uma bússola para a tua vida, até para aquilo que você tem que pensar. Pensa no que é puro, pensa no que é amável, pensa no que é de boa fama. Agora eu pergunto para você, igreja, uma geração, cara, de crente que assiste Big Brother Brasil, que assiste novela, é uma geração, cara, que amém, que tipo de pensamento é gerado, cara, quando você assiste um programa desse, cara?
pensamentos de adultério, pensamentos de morte, pensamentos de idolatria. São pensamentos, ideias que vão na tua mente, cara, e desce ao seu coração. Ah, mas comigo ainda não aconteceu. Mas pode acontecer, igreja. O adultério, ele é assim. O adultério não acontece de um dia para o outro, igreja. É um filme, é um seriado. E você vai vendo que hoje a normalidade do mundo é lançar isso. Você pode notar nos filmes que a gente assiste cenas, sexo, drogas, violência. A maioria dos filmes de hoje. Porque eles querem gerar pensamentos que vão desequilibrar as minhas emoções, para que eu possa cada vez me afastar mais daquilo que é espiritual. Por isso que você precisa se responsabilizar por aquilo que você pensa. Quem está entendendo diz amém. Como que funciona, pastor? É como um seletor de canais. É você quem tem o controle de definir qual canal você vai assistir. Eu vou fazer uma pergunta, fiz de manhã de novo. Quem tem controle remoto lá na sua casa? Diz amém. Lá no teu controle remoto tem um botãozinho de liga e desliga. Muda canal. Muda também lá o teu ou não? Ou só o meu? Muda ou não? Pergunto para você. Quando você está assistindo aquele filme picante, aquela coisa arada toda, aquela coisa assim, um demônio incorpora você. Pá! Big Brother Brasil. Pá! Pastor, o demônio pegou eu estou assistindo a novela. Bota demônio nisso, cara. É uma potestade. É o demônio que está assistindo lá, igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Existe, igreja, pensamentos puros e pensamentos impuros. É igual um seletor de canal. É você que vai definir puro, impuro, puro e impuro. A responsabilidade é sua. Quem está entendendo diz amém. Você pode ligar e desligar. Fala para a pessoa do tal, diga assim: o controle está em suas mãos. Por isso, a responsabilidade também. Ah, pastor, por que Deus não manda um anjo lá em casa para tapar meus olhos naquela hora? Ele vai lá. Ele está do teu lado, só chama ele que ele vai. Ele vai desligar, ele vai entrar na rede elétrica, acabou a luz, bem naquela cena. Você acha que Deus ia fazer isso, cara? Você tendo essa liberdade, cara, esse livre-arbítrio, Ele vai nos ensinar através disso aqui. Agora, ou você obedece, ou você desobedece. A consequência vai vir, igreja, porque a responsabilidade é nossa e não de Deus. Nunca coloque a culpa em Deus por aquilo que você está pensando. A responsabilidade sempre será sua. Amém? Eu preciso assumir a responsabilidade pelos meus pensamentos. Ninguém coloca algo na sua cabeça, a menos que você deixe. Tem um ditado, amém? Árabe, eu creio que é árabe, agora eu não lembro, mas ele diz assim, você não pode evitar que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode evitar que ele faça ninho. Tem outra coisa, eu quero dizer na parte das emoções para você. Você não consegue impedir que falem mal ou inventem rumores a respeito de você, mas você pode impedir que isso te afete, igreja. Eu não posso impedir, pastor, então falam mal mesmo. Se imagine eu, igreja, desequilibrada das emoções. Irmãos, eu quero dizer para você. Orem por mim. Falaram que eu estou roubando. Cara, eu não tenho nem ideia quantas vezes já falaram isso, cara. Uma vez eles falaram que eu ganhava 40 mil reais por mês da igreja. Essa eu reivindiquei, igreja. Essa você acha que eu sou bobo? Eu falei, quem está falando? Continua falando. Vem em mim 40 conto, eu quero aqui. Aqui, Senhor. Uau. Não aconteceu, né? Igreja, eu não posso impedir, mas eu posso impedir. Eles vão falar, eles vão dizer. Agora eu digo, eu posso impedir isso afetar a minha vida. Amém? Por isso, se você é fraco, cara, se você, amém, não tem
uma maturidade para ouvir, ver, cara, foge, meu irmão. É igual a gente tratar a cara sexual. Você pode notar, igreja, que não existe oração para sexual. Todas as palavras proféticas que fala para a gente é: foge, varão, cai fora. Não vai querer orar pela menina. Aí eu vou orar para ver, oh Deus de irmã, cara, um abraço para o gaiteiro. Não tem, cara, cai fora. Foge da aparência do mal. Mas ela é bonita, por ser eu sei, mas é o mal assim mesmo. Vai orar para tu ver o que vai acontecer, tu vai cair, cara. Não tem como, igreja. Por isso eu queria dizer algo assim para você: a geração que se responsabilizar pelos seus pensamentos é a geração que vai governar, reinar sobre a face da terra. É essa geração, igreja. É a geração, cara, que vai inteligente nas suas emoções. Não é uma geração burra. Não é uma geração que quer espiritualizar aquilo que não é para se espiritualizar, mas sim para se responsabilizar. É uma geração que vai tomar para si a sua responsabilidade, vai dizer: eu vou ver porque me faz bem a meu espírito. Eu não vou ver, cara, porque eu sou criança, não tenho maturidade para ver. E isso tem influenciado a minha vida. Amém? Quem está entendendo diz amém. Outra coisa sobre a natureza dos pensamentos: primeiro, preciso me responsabilizar por aquilo que eu penso. 2, na maioria das vezes os nossos pensamentos não condizem com a verdade e não condizem com a realidade. Eu vou ser mais enfático. Eu creio que 100% dos nossos pensamentos não condizem. Vou dizer, não, 100 não, 99. Vou falar mais. Eu quero dizer para você essa noite que 99% do que você está pensando, que tem na tua mente, não é pensamento de Deus, não é da vontade de Deus. Pronto, para ferrar de vez mesmo. Vou te dizer mais: o que você está pensando a respeito de mim também não é de Deus. Vou te dizer, nossos pensamentos, igreja, são percepções pessoais, são impressões pessoais e que não são a realidade. Presta atenção comigo, igreja, assim, o que gera os pensamentos são os nossos sentidos. Eu pergunto para você: o quanto que você alimenta as tuas emoções e o quanto que você alimenta o seu espírito? Coloca numa balança para você ver. Pergunto para você hoje: o quanto que você viu algo que não era bíblico, algo que não era para te trazer maturidade, algo que não era para acrescentar algo sobre a sua vida espiritual, o quanto que você ouviu, o quanto que você pegou, o quanto que você comeu, que alimentou as suas emoções. E agora eu pergunto, isso está do lado da balança, do outro lado, o quanto que você orou, o quanto que você jejuou, o quanto que você leu a Bíblia hoje. E aí, coloca aí na balança para ver. Agora eu te pergunto, esse pensamento que está instalado na sua mente gerou da onde? Da alma ou do espírito? Das tuas emoções. E aí? Eu te pergunto, esses pensamentos são a realidade e a verdade? Daquilo que você acha que é? Ou é uma opinião pessoal? Gerada por um fracasso? Gerada por uma decepção amorosa? Gerado pensamentos que foram gerados por um problema de ódio familiar, de ódio financeiro, de uma crise no teu país onde você mora? A maioria dos nossos pensamentos, eles não condizem com a realidade e com a verdade. Vou dar um exemplo claro para você. Igreja, às vezes nós temos pensamentos, opinião em relação a algumas pessoas. Eu, quando tinha 14 anos de idade, eu cortei minha mão. E tinha um homem que ele era um cliente do nosso escritório de contabilidade. E esse homem, cara, ninguém gostava dele. Eu, então, tinha pavor dele. Ele era dono de uma empresa em Contenda. Ele era dono de uma empresa de produto era distribuidora de batata, alguma coisa nesse sentido aí. E eu cortei a minha mão, cara, trabalhando naquela vez. Cortei muito feio. Eu operei os 3 dedos, para você ter uma ideia. Até hoje, meus dedos não são muito. É época de inverno, eu sinto até hoje o corte. E quando eu me machuquei, ele entrou na cozinha, nunca mais esqueço. Ele olhou para mim e falou: eu vou levar o menino para o hospital. Eu olhei para ele, cara, eu já estava doendo, ele doeu de vez.
O cara vai me matar no meio do caminho, o cara vai me afogar, sei lá o que ele vai fazer com esse cara. Esse cara não presta, não vale nada. Eu até brinquei de manhã. Ele tinha comprado um Monza zero. Só os fortes entendem o que eu estou falando. E ele foi mostrar à igreja aquele Monza para o pessoal lá do meu trabalho. Eu entrei no carro, derramei sangue no banco do carro, zero dele. Ele olhou para mim e falou: não se preocupe, nós fomos para o Hospital Cajuru. Ele ficou comigo, igreja, o tempo inteiro. Eu fiz operação. Quando eu saí da operação, saindo da sala de cirurgia, ele falou: está tudo bem, você precisa de alguma coisa. Eu não lembro, igreja, mas eu acho que até dinheiro ele me deu, porque faz muitos anos isso e a minha memória está... Agora eu pergunto para você, qual que é o pensamento que eu tinha com relação a essa pessoa? Era um pensamento? Não era a realidade, não era a verdade. Era uma opinião pessoal, uma impressão pessoal que eu tinha dele, que quando aconteceu essa situação, ela mudou de maneira total. Igreja, deixa eu te falar algo para você assim, ó. A psicologia, ela ensina assim, ó, que existem pessoas que são chamadas de psicóticas. Elas confundem os seus pensamentos com a realidade, com suas opiniões pessoais. E olha que interessante, o que Deus ele fala sobre pensamentos? Ele está falando do nosso pensamento, da minha maneira de pensar, da sua maneira de pensar, da nossa maneira de pensar. Isaías 55 diz assim, ó: pois os meus pensamentos, Deus está dizendo, os meus pensamentos, eu, Deus, não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos. Declara, diz, afirma o Senhor: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, os meus pensamentos, eles são mais altos que os teus pensamentos. Traduzindo isso, o que significa, igreja? Ele estava dizendo: não leve muito a sério os seus pensamentos, porque eles são somente pensamentos, gerados, na maioria das vezes, pela sua emoção desequilibrada, e não pelo meu espírito. Quem está entendendo diz amém. Essa mensagem valia uns 50. Verdade. Dá tempo até o final do culto se deixar ali para o pastor. Falar: pastor, essa é para o Senhor. Igreja, por isso que eu preciso pensar através da mente de Cristo. Quando Paulo, ele dava uma ordem, ele dizia: porque nós temos a mente de Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo estava equilibrado nas suas emoções. Paulo era alguém que sofria e se alegrava. Você imagina, igreja, eles levavam um pau. A Bíblia diz um dia que chegam os apóstolos, levaram um cacete, cara, por causa que pregaram de Jesus. Eles se encontraram, tudo quebrado. Eles, o que aconteceu? Nós levamos um pau. E o que aconteceu? Nós estamos felizes. Você pode entender uma pessoa que leva um pau, um cacete, por falar de Jesus, se alegrar? Por quê? Porque as emoções dos apóstolos estavam em equilíbrio, elas estavam em submissão ao Espírito Santo de Deus, e o propósito ao qual eles estavam vivendo, que já era muito maior que os seus pensamentos. Paulo ele chega assim, porque nós temos a mente de Cristo. Ele estava dizendo: você não pode viver a igreja nessa terra através dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos, eles vão, cara, te levar ao fracasso. Ele diz assim: você precisa pensar através da mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Está aqui, é a palavra de Deus. Por isso que quando eu leio essa palavra, a Bíblia diz que ela é como água, ela me limpa, ela me lava, ela lava os meus pensamentos, ela leva embora os pensamentos que não são do Senhor. Quando eu tenho guardada, ela está no meu coração, igreja, eu acesso a mente de Cristo. E quando eu vou tomar uma decisão, ela não vai ser uma decisão barganhada, uma decisão debaixo de um jugo, de uma escravidão, de uma opressão. Ela vai ser através da vontade, da plenitude, da vontade soberana de Deus. E a gente nunca mais vai errar, igreja, porque os sentimentos vão nos trair, porque os pensamentos, igreja, vão gerar sentimentos e vão me levar a atitudes que contradizem com a palavra de Deus. Você já notou que você faz algumas coisas e você fala assim: meu Deus, mas por que eu fiz isso? Na verdade, o produto da tua ação começou na tua mente, começou aqui, e você finalizou na tua atitude.
Quem está entendendo essa? Eu ia falar manhã, né? Essa tarde, não, noite. Por que não podemos levar muito a sério os nossos pensamentos, pastor? Porque a maioria dos nossos pensamentos foram gerados pela alma e não pelo espírito. Vou dar um exemplo claro para você. Eu tive uma experiência esses dias na academia. Eu estava lá fazendo uma esteira, estava orando, igreja. E eu oro na academia, não estou nem aí. E agora que eles descobriram que eu sou pastor, eu oro mesmo. Agora você sabe. Antes eu tentava desbaratinar, agora fala. Se quiser ficar do lado, fala. Se não quiser também, que vá para outro lugar. Só que na academia é fogo, cara. Porque primeiro aquela música, né, cara, que fica lá no teu coração. Bum, 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 bum. Você fica bum, bum. Né? Eu já ponho o fone, cara, um hino alto para já não pegar aquela coisa de lá. Mas tentei essa televisão da frente e naquele dia estava passando, como é que é? Aquele programa de manhã da Fátima Bernardes, como é que é o negócio? Como é que é o nome? Hã? É esse aí mesmo que você assiste, amém? Eu vou dizer uma coisa assim para você. Numa boa. Vou falar o que o Espírito Santo falou para mim melhor, senão eu vou sair fora. O Senhor falou assim: filho, olha esse programa. Esse é o Brasil. Esse é o mundo. Esse é o espírito do mundo. Estava a Fátima Bernardes, aquele sorrisinho na cara. Daí tinha um grupo de pagode, uns fortão, bonitão, porque, né, cara, os caras têm que ser bonitos, porque senão também ninguém compra o CD dele, né? Daí tinha mais um pessoal lá, tinha uns outros demoniados, tudo ali. Sabe que só eu que vejo que tem demônio, cara, nas troças lá, né? Igreja, estava todo mundo alimentando a sua alma. A música, o samba, aquela falsa alegria, aquela superficialidade, cara, amém? De uma mulher que acabou de acabar o seu casamento recentemente, onde vive de aparência, onde, amém, abre, cara, o mundo espiritual para que venha tudo. Vai o cara do candomblé, vai o pastor, vai o raio que pá, está lá naquele lugar. Mas, igreja, alimentação somente das emoções, porque há um chavão sobre a face da terra. Você precisa ser feliz. E daí quando você não encontra a felicidade com o cara que está do teu lado, com a mulher que está do teu lado, você sai fora. Vou tentar com outra. Vou tentar com outra. Daí quando você não encontra a felicidade dentro de uma igreja, eu vou para outra igreja. Quando você não encontra a felicidade no teu trabalho, eu vou para outro trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que te levou a essa troca, essa coisa, é as tuas emoções desequilibradas, igreja. É as tuas emoções que te levam, cara, a essa insatisfação. Essa coisa, cara, da troca, de querer que mover. É a alma, igreja, que é isso. A alma almeja conhecimento. Pode ver, igreja, lá no Jardim do Éden. O homem caiu por causa do conhecimento, porque ele comeu da árvore do... O homem anseia por conhecimento. Só que o conhecimento sem a prática, cara, te leva à bancarrota. Por isso que Paulo diz assim, amém, cuidado. Ele diz assim, porque a letra, cara, sem o espírito, ela vai te matar. O homem anseia, igreja, ele quer conhecer, amém. A alma almeja coisas novas, a alma almeja, carne nova. Daí o varão chega nos 40 anos de idade, 40 e pouquinho, porque ele é novo ainda. Agora eu sei, estou com 48, agora eu sei que quando a pessoa fala que está com 50 anos, diz que está nova. Só que, igreja, a sua emoção já está desgovernada há muito tempo. Daí ele olha para a sua esposa, ele olha para a vida que ele está levando. Só que da mesma maneira que ele olha para ela, ele olha muito mais naquela que está lá no seu trabalho. E olha para ela, olha para o corpo dela, olha para a vida dela, gera pensamentos, os pensamentos vão instalados na sua mente. Ele já não tem uma vida de oração, uma vida de devocional. Ele não tem como lutar contra esse pensamento. Desce seu coração e vai enchendo, igreja, até a prática do adultério. Igreja, a nossa batalha, a maior batalha nossa não é contra o espírito do tranca-rua, com essas coisas aradas todas aí. É com nós mesmos. É com a nossa mente, cara. É o que está aqui dentro.
E se nós não vencemos isso, igreja, nós somos fadados, cara, a fracassar em várias áreas da nossa vida. Você não precisa de uma mulher melhor, meu irmão. Você precisa se converter. Falei. Verdade. Eu quero ficar com a minha, cara, mas olha, só na volta de Jesus mesmo, tá? Estou tranquilão. Eu olho e ainda falo, agradeço, Deus, que mulherão que o Senhor me deu, Deus de maravilha. Igreja, quando a gente vive no Espírito, a gente, cara, pensa nessas coisas do alto. Eu estou vivendo um tempo da minha vida assim, que até algumas coisas, igreja, que eu coloquei como projeto para esse ano, já foram embora. Projetos pessoais, sério. Coisas que eu falei, vou fazer esse ano. Vou comprar, vou não sei o que lá. Não fiz nada. Porque no Espírito, cara, está uma alegria, um regozijo. Eu não quero perder isso. Eu não quero dar um passo fora, cara. Eu não quero. Eu quero ter essa experiência com Deus, de poder levar uma geração, cara, ao governo da sua mente, a governar os seus pensamentos, a se responsabilizar com aquilo que você tem que se responsabilizar. Porque a gente vai experimentar algo tremendo nesse lugar, igreja. Aqui, o tabernáculo é um foco de avivamento também. Mas você não sabe o que vai acontecer nos próximos anos nessa casa de oração. Amém? E você, para participar disso, você vai ter que renovar a sua maneira de pensar. 3, outra coisa, eu não queria muito, só vou falar 4 pontos, amém? Repete comigo, sentimentos seguem pensamentos. Olha para o teu irmão e diga assim, sentimentos são filhos dos pensamentos. Vou dar um exemplo para você. Você não pode estar triste a menos que você tenha um pensamento de tristeza. Como a alegria também é da mesma maneira. Você não pode estar alegre se você não tem um pensamento de alegria. Quer dizer, sempre os sentimentos seguem, igreja, um pensamento. Sempre vai ser dessa maneira. Por isso que a gente tem falado, você muda a maneira de pensar, muda a maneira de sentir, muda a maneira de agir. Amém? Agora veja só, 4, você precisa desesperadamente vencer a batalha sobre os teus pensamentos, igreja. Se tem um lugar que você tem que lutar e vencer, é aqui. Por quê, pastor? Se você não vencer a batalha sobre os teus pensamentos, você não consegue colocar os teus pensamentos cativos em obediência a Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 10, 4, um texto bem conhecido, mas vai lá comigo, se você puder. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque as armas da nossa milícia, ele está falando de uma guerra. Repete comigo, guerra. Guerra mental. Batalha mental. Ele está falando sobre uma guerra, igreja, que não é contra demônios, não é contra a obra de macumbaria, bruxaria, magia, feitiçaria. É uma guerra, igreja, que nós temos dentro da nossa mente, ele está falando. E Paulo está dizendo assim, porque as armas da nossa milícia não são terrenas, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo conselhos, igreja, filosofias humanas, argumentos e toda altivez, edifícios altos que trancafiam pensamentos na minha mente e na sua, que se levanta, olha lá, que tenta se levantar para levar você longe de conhecer a Deus, contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento, todo pensamento em obediência a Cristo. Agora pega aí, a obediência, igreja, irrestrita, soberana a Deus, a Cristo, se inicia aqui. Por isso que às vezes você não consegue. Pastor, eu não consigo obedecer a palavra de Deus, porque a obediência não é lá, é aqui. É aqui. Se você não leva o teu pensamento cativo em obediência a Cristo, você não somente não vai conhecer a Deus, ter relacionamento e intimidade, como você não vai, igreja, obedecer integralmente a Jesus. Você não vai conseguir seguir as pisaduras de Jesus. Você não vai conseguir fazer o que Jesus fazia. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a batalha é mental. A batalha é aqui, na maneira de você pensar. Quem quer obedecer a Cristo diz amém. Então você vai ter que começar a lutar contra os teus pensamentos, igreja.
É isso que ele está dizendo. Se nós não mudarmos a maneira de pensar, nós não mudamos a maneira de obedecer a Cristo. A desobediência, a rebelião que existe sobre nossa vida, ela se iniciou aqui. E nós não vamos conhecer a Deus, muito menos a sua vontade, nem ser íntimos de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: tudo se inicia na mente. O que acontece quando eu não venço essa batalha mental, pastor? Você vai viver de passado, não vai desfrutar o presente e vai abortar o seu futuro. O Espírito Santo queimou no meu coração isso, cara. E falou assim: filho, você não você vai viver de passado, você não vai conseguir desfrutar o presente e você vai abortar o seu futuro. Quando você, amém, não vence essa batalha mental. Igreja, pega aí, toda ferida do passado que fica em aberto, ela se transforma num fardo, em que você, amém, não consegue atingir alvos na sua vida. Quando você, amém, não fecha essas feridas, quando você não muda a tua maneira de pensar, quando você acha que é Deus que tem que entrar com providência, quando você não se responsabiliza por isso, quando você não decide isso, você carrega um fardo que não deixa você ir ao cumprimento do propósito. Ele é muito pesado, igreja, porque você não carrega somente a lembrança daquela pessoa, você carrega como se fosse o peso da pessoa sobre a sua vida. Você não consegue. Por isso que Paulo lhe diz, amém, você precisa se livrar de todo embaraço que possa haver para a sua vida, embaraço, todo peso, todo fardo, para que você possa ir de encontro ao teu propósito. Mas se você, amém, continuar, igreja, pensando isso, esse pensamento de passado, antigo, algo que foi gerado lá atrás, o fardo vai continuar, e você vai capengar no meio do caminho, e vai morrer em meio ao deserto. O que acontece se eu não venço a batalha mental, pastor? As lembranças tristes do passado, elas têm o mesmo efeito no presente. É aqui que eu queria falar algo assim para você. Quando você não vence essa batalha mental, as lembranças do passado, elas têm o mesmo efeito no presente. Às vezes você pode até dizer: pastor, eu esqueci. Mas quando volta e meia vem a lembrança, o mesmo sentimento que você tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, é o sentimento que você tem agora, nesse exato momento. Porque você nunca conseguiu se livrar dessa maneira de pensar. Vocês estão comigo aqui essa noite? Tem pessoas que enlouquecem, igreja, porque não tem vitória sobre os seus pensamentos. Olha para o teu irmão e diga assim: Cristo em sua vida, Ele veio para te dar vitória nos seus pensamentos. Eu queria parar aqui, porque eu quero ministrar algo na semana que vem. Mas eu queria assim dizer uma coisa para você. A mudança da nossa maneira de pensar, igreja, só vem quando nós treinamos o nosso mente para essa liberdade. Transformação da mente, pega aí. Ele inicia com informação, mas ele precisa terminar com revelação. Como assim, pastor? A revelação é gerada pela prática da informação. Igreja, por isso que quando eu pratico a renovação na minha maneira de pensar, ela se transforma numa revelação. Por isso que eu não posso sair daqui hoje simplesmente com essa palavra. Se você sair daqui com essa palavra, com essa informação que foi dada, é muito provável que ela vai expirar no decorrer dessa semana, amanhã você não vai mais se lembrar dela. Mas se você praticar ela vai se revelar para você, e Deus vai imprimir isso no teu coração, e vai gerar uma transformação tão grande na tua maneira de pensar, que nunca mais você vai ser o mesmo. Por isso que a mudança é importante. Por quê, pastor? Porque se você quer mudar verdadeiramente, eu falei esses dias atrás, mude aquilo que você lê, mude aquilo que você vê, mude seus amigos se for necessário, mude as suas influências, meu irmão. Finalize. Porque se você mudar a maneira de você pensar, você vai mudar a maneira de você sentir, e você vai mudar a maneira de se comportar, e você vai ser livre. Porque Deus, Ele disse assim, igreja, que Jesus veio sobre essa terra
para trazer essa liberdade para mim e para você. Há um propósito, igreja, que foi projetado antes da fundação do mundo. Deus nos criou, nos formou para um propósito designado, que pode ser abortado em meio ao deserto, pelo simples fato de você não mudar a tua maneira de pensar. Governe a tua mente, administre as suas emoções, e você vai ser bem sucedido nessa terra. E de lambuja, você vai morar na eternidade com o papai. Esse é o nosso propósito eterno. Recebe essa palavra? Então dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Quem está feliz essa noite diz amém. Eu queria que você saísse daqui essa noite dizendo assim: ai, cara, vou ter que mudar, não vai ter jeito. Eu vou ter que, não sei se tem essa palavra, mas vou dizer, desassinar o Big Brother Brasil. Eu vou mudar aquela revista, como é que é? Tititi? Não vou mais assinar ela, nem a Caras. Vou mudar a minha leitura. Vou começar a ler a Bíblia mesmo, porque não tem jeito. Vou começar a parar de ver o que eu tenho visto. Vou mudar os meus amigos, aqueles brothers mundanos egípcios, amém? Pastor, mas como é que nós vamos trazer eles para Jesus? Igreja, você pode ir lá trazer eles para a igreja, mas não precisa ficar lá, porque lá não é o teu lugar. Deixa eu falar algo assim para você, para mim finalizar de vez. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles saíram do Egito, do mundo, foram para o deserto, mas não entraram, por um fato, igreja. A Bíblia diz que existiam lembranças do mundo, do Egito. A lembrança que eles tinham era da comida de graça, da roupa que eles tinham, da prisão que eles tinham, água e assim por diante. Eu ministrei algo sobre esses dias, depois não quero entrar nesse mérito, mas quero dizer algo para você. Faraó era a simbologia do diabo. Se você conversasse com um israelita, que eu creio que no céu nós vamos conversar, e você perguntasse para ele: por que você queria voltar lá para o Egito? Você queria voltar para Faraó? Ele ia dizer: eu não queria voltar para Faraó. Quem disse? Eu odiava Faraó, eu odeio o diabo. Então por que você queria voltar? Eu queria voltar para a comida que ele me fornecia. Está cheio de gente, de crente dentro das igrejas, cara, que quer voltar. Não por causa do Faraó. Fala do diabo, até arrepia. Ninguém quer voltar para o diabo. Quem quer voltar para os braços de Satanás aqui? Ah, eu quero, pastor. Quem quer? Ninguém. Mas tem muita gente querendo voltar para a comida da igreja que fornecia lá. Olha, o teu irmão, diga: a comida de lá era boa, né, cara? Lembra daquele aperitivo do Bar da Brahma lá? Pastor Brahma, meu Deus do céu. Deus de maravilhas. Pastor, tem um gosto na minha boca agora. Lembranças egípcias, pastor. Ninguém quer voltar para os braços do capeta, mas quer voltar para a comida que o capeta oferece. Se coloque de pé, senão vou parar de pregar, igreja. Vai lá.